João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz e ele chama suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido que lhes dizia, e disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos na 4ª semana da Páscoa, e a 4ª semana da Páscoa é celebrado o Domingo do Bom Pastor, como vivenciamos no dia de ontem. Então essas leituras da liturgia, elas vão estar todas voltadas para essa temática do pastor. É interessante a gente saber que a questão do pastoreio da ovelha, do redil, do pastor, era algo próprio dos judeus. E é interessante como Jesus tem uma forma tão simples, de pregar. Jesus tem uma forma tão simples de nos ensinar. Jesus, ele vai tomar coisas do corriqueiro da vida para que se torne mais compreensível ao intelecto humano, neste caso ali dos judeus. Jesus vai usar a agricultura, Jesus vai usar a pesca, que era próprio. E nessa noite de hoje, nesse evangelho, Jesus vai usar as imagens da ovelha, do redil, do pastor. Quando Jesus usa essa parábola, Jesus vai trazer fatos da cultura judaica. E é interessante a gente saber que quando os pastores guardavam as ovelhas, eles guardavam as ovelhas todas juntas, no mesmo redil. Não havia uma estrutura financeira boa para todos. Então as ovelhas elas eram guardadas em um único redil, e ali, pela manhã, pela madrugada, cada pastor chegava e chamava as suas ovelhas, e chamava pelo nome. E o engraçado é que as ovelhas ouviam a voz do pastor e conheciam aquela voz e seguiam. E isso é fato na cultura. Para nós pode até não ser muito compreensível, porque não é muito da nossa cultura. Mas esses dias, inclusive, nessa celebração do Domingo do Bom Pastor, a gente que acompanha a internet, a gente vê muitos vídeos, relacionados às temáticas. E esses dias, por exemplo, eu vi um videozinho realmente de um pastor, quem sabe alguém tenha visto também. E em uma pastagem tinha muitas ovelhas ali, muitas ovelhas. E era como se alguns turistas estivessem visitando aquele lugar
E cada uma propositalmente fizeram a experiência de chamar as ovelhas. As ovelhas estavam na pastagem, a uma certa distância. E cada pessoa que chegava ali começava a chamar as ovelhas, mas as ovelhas não se mexiam. Continuavam ali comendo, mastigando aquela grama. E as pessoas sorriam e saíam porque não deu certo. Aí vinha outro, chamava naquela forma brincalhona, né, cômica, e chamavam as ovelhas nem se mexiam, continuavam ali pastando. Depois vinha uma terceira pessoa e chamava as ovelhas mais uma vez, e as ovelhas a uma certa distância. E quando a gente vai assistindo o vídeo, a gente vai pensando que as ovelhas não vêm porque está longe. A intenção, né, o pensamento, melhor dizendo, é esse. Você começa a pensar que elas não vêm porque está longe. Mas depois no vídeo aparece o pastor. Na realidade ele já estava lá, fazendo aquela brincadeira com aqueles turistas. E quando o pastor chama as ovelhas, minha gente, é engraçado. Todas ouvem a voz e saem correndo ao encontro do pastor. Olhar para um vídeo como esse fica mais compreensível, entender a parábola. Veja, as ovelhas conhecem a voz do pastor. No mundo de hoje, nós estamos nos ensurdecendo com as vozes desse mundo. O mundo tem tentado nos ensurdecer. Hoje, o mundo tem pregado que não existe uma verdade. Ou seja, não existe uma verdade, não existe um caminho. Jesus disse nos evangelhos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mundo tem pregado para nós que não existe uma só verdade. O mundo tem pregado para nós que não existe um só caminho. E o mundo tem ficado sem vida. O mundo tem pregado que não existe uma só verdade e tem perdido a verdade que é Cristo. O mundo tem pregado que não existe um só caminho e tem perdido-se pelo caminho. E tem perdido o caminho que é Cristo. Sem verdade, sem esse caminho, o mundo tem perdido a vida. E nós estamos vendo cada vez mais, não é, minha gente? As pessoas que sobrevivem, perambulando, muitas vezes sobrecarregadas pelo peso dos próprios fardos. Veja, o mundo tem nos ensurdecido com falsas verdades. Nós temos vivido num mundo hoje que já não se encontra silêncio, que já não se encontra vida interior. As pessoas não param mais para rezar, as pessoas não param para ouvir Deus, as pessoas não vão mais a uma igreja. Infelizmente, as pessoas hoje, sobretudo depois de uma pandemia, têm feito da sua sala uma igreja. Eu quero dizer para você que se esse Home Pray for a tua igreja, eu acabaria com ele hoje, porque a minha intenção não é te tirar da igreja. A minha intenção é que com esse Home Pray nós tenhamos sede de buscar Jesus. A minha intenção é que com esse grupo de oração nós tenhamos sede da confissão, nós tenhamos sede da Eucaristia, nós tenhamos sede de adorar Jesus. E o mundo tem perdido-se nesse caminho de busca. Santo Agostinho vai dizer que nós viemos de Deus e para Deus nós voltaremos. Eu digo aqui na casa de Rankines que eu pareço um papagaio repetindo essa frase. Mas se um dia eu morrer e os meus filhos entenderem que nós estamos caminhando de volta para casa e essa casa é o céu, eu morro feliz. Porque essa frase, ela nos mostra claramente, Santo Agostinho vai dizer, viemos de Deus e para Deus voltaremos. Nós estamos voltando para casa. Eu me lembro de São José Sanches, né? São José Sanches, aquele menino de 14 anos, espanhol, que negou o Partido Comunista, a ditadura do seu país, foi ameaçado de morte,
foi obrigado a negar Cristo, e muitos negaram Jesus para não morrer, e ele gritava alto: viva Cristo Rei, né? Foi agredido, foi cortado as 2 palmas dos seus pés, que ficaram em carne viva, e ele saiu caminhando até o lugar do seu martírio, uma criança de 14 anos, caminhando com as palmas dos pés exposta em carne viva, pisando nas pedras. E quando chegou no lugar do seu martírio, o seu padrinho disse assim: negue Cristo Rei. Você nega aqui com a boca, mas com o seu coração você não nega. Você é liberto e nós voltamos para casa. Mas se ele negasse com a boca, ele estaria dando um contra-testemunho diante do povo, né? Ou seja, o bom pastor vai dizer que bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele não a tem como reserva, ele dá a vida pelas ovelhas. Hoje eu vi uma fotozinha na internet, mostrei até os meninos aqui em casa, Jesus protegendo uma ovelha e 3 lobos ferozes, postei até no status do meu WhatsApp, 3 lobos ferozes querendo pegar as ovelhas, e quando Jesus abraçava a ovelha para protegê-la, os lobos o mordiam por trás, e Jesus está todo mordido e sangrando, né? Ou seja, o pastor é aquele que briga pela ovelha, que dá a vida por ela. E São José Sanches ali, quando os guardas pedem para ele negar, cuspir, pisar na cruz, ele grita mais alto: viva Cristo Rei. Ele recebe uma apunhalada nas costas, e quando ele cai, ele ainda tem força para escrever no chão uma cruz, desenhar uma cruz, e ele diz assim: estou voltando para casa. Leva um tiro e é enxotado dentro de uma cova para morrer. Então veja, nós estamos voltando para casa, meus irmãos. Nós estamos voltando para casa, o céu é a nossa casa. E nós temos nos perdido desse caminho, por não ouvir a voz do pastor. Nós temos ouvido a tudo e a todos, menos a voz do pastor. E assim, me desculpe, mas veja só, não é? Que vergonha para nós. As ovelhinhas, animais irracionais, conseguem reconhecer a voz do seu pastor, ou seja, daquele que o guarda, que as guarda. Jesus vai dizer que o mercenário, ele não entra pela porta. O mercenário é o ladrão. Quando o lobo chega, se o ladrão for assaltar as ovelhas de madrugada e o lobo chegar, ele não vai proteger as ovelhas, não são dele. Ou seja, o mercenário é aquele que foge e não protege as ovelhas. Então as ovelhinhas irracionais, quando ouvem a voz do pastor, conseguem reconhecer e segui-lo, porque se sentem seguras, porque se sentem protegidas. Meus irmãos, essa voz de Jesus que nós escutamos nessa noite, por meio dessa oração, por meio dessa palavra, essa voz que entra no nosso coração, essa voz que nos traz paz, essa voz que nos traz confiança, essa voz que nos devolve esperança, essa é a voz do bom pastor, e é essa voz que nós devemos seguir. A voz do nosso coração, quando Deus fala, vale a pena, espera mais um pouco, não desiste, seja fiel, ainda que o mundo não seja, faça a diferença, perdoe, mesmo que você esteja certo, reconcilie-se. É essa a voz do bom pastor que grita em nós. A voz do mundo não, a voz do mundo diz assim: traia, pague com a mesma moeda, não perdoe, leve para o caixão, não vale a pena ser casto, não vale a pena ser fiel. O mundo inteiro está vivendo o prazer, busque a sua felicidade.
chute a sua família, deixe esse marido, vá ser feliz. É o que o mundo hoje prega para nós. E essa voz não é a voz do pastor. O mundo tem se perdido. Primeiro, perdeu a verdade. Segundo, perdeu o caminho. Quando perdemos a verdade, a verdade dessa voz, quando nós perdemos a verdade, nós perdemos o caminho. E quando perdemos o caminho, perdemos a vida que é Cristo. E Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso eu digo a você nessa noite, comigo, conosco, peça a graça a esse bom pastor de romper a tua surdez espiritual. Quem sabe você já não escute mais a voz de Deus. Quem sabe a voz interior que grite dentro de você já não é mais a voz do bom pastor, mas as vozes da carne, a voz do teu eu, que quer que a tua vontade prevaleça. Meus irmãos, existe uma beata na igreja, que eu não vou me lembrar do nome, mas se os irmãos lembrarem, ela vai dizer assim: vontade de Deus és meu paraíso. A nossa vontade nos tira deste paraíso. A vontade de Deus é um paraíso, ainda que com sacrifícios. Ainda que com sacrifícios. Os sacrifícios da cruz levou Jesus à glória da ressurreição. Os sacrifícios da tua vida hoje, do teu dia a dia, do teu cotidiano, você que é mãe, você que se desgasta o dia todo, você que é pai, você que faz de tudo para manter a fidelidade no teu matrimônio, você que é jovem, que vê o mundo lá fora, os teus amigos viverem a sexualidade desregrada, e quem sabe a tua voz interior diz que é normal. Eu quero dizer para você, queira essa vontade de Deus, que é paraíso para você, ainda que seja em meio a sacrifícios. Lembremos-nos e repito que foi o sacrifício da cruz que levou Jesus à glória da ressurreição. E seja lá qual o sacrifício que você hoje viva para ser de Deus, eu quero te dizer aqui, vale a pena, porque muito mais de Deus espera para a nossa vida. Eu quero terminar essa meditação convidando você a pedir a Deus essa graça de romper essa surdez espiritual na tua alma. Você que já não consegue mais ouvir a voz de Deus, porque foi dando ouvido às tuas vozes carnais, ou quem sabe às vozes deste mundo. Você que já não consegue ouvir essa voz de Deus, pede a Ele agora essa graça. Senhor, que eu ouça a tua voz, para que eu não me perca e para que eu tenha vida. Veja que caminho bonito, né? Que eu ouça a tua voz, que é verdade, para que eu não me perca do caminho e para que eu tenha a vida, que és tu. Veja como é bonito, né? No versículo 10, o Senhor vai dizer: eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Vida em abundância é o que o Senhor tem para nós. É engraçado que quando a gente começa no caminho de Deus, a gente vai percebendo, né, que precisa deixar tantas coisas que não convém mais a cristãos. A gente vai percebendo que precisa deixar tantas coisas, não é? E parece que é uma exigência de Deus. E não é uma exigência de Deus. É uma proposta. É um convite. Deus não nos obriga a deixar nada. Mas nós, por nós mesmos, vamos percebendo que já não dá mais para comungar com o mal e com Deus. É uma proposta. É uma proposta porque Deus sabe que ali nós não temos vida em abundância.
ali onde já não se há verdade, ali onde já se perdeu-se do caminho, não se encontra mais vida. Vida em abundância, só em Deus. Então, quando nós deixamos algo por Deus, nós jamais perdemos nada. Muito pelo contrário, nós ganhamos tudo. São João da Cruz vai dizer, é deixar tudo pelo tudo. Quando nós deixamos algo por Deus, nós não perdemos nada. Nós ganhamos, porque em Deus temos vida em abundância.